Você aí já se perguntou por que tantas pessoas sofrem? Porque ainda existem misérias na nossa terra? Já se perguntou? Pois é. Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliette e hoje eu vou fazer com vocês Evangelho Terapia, Evangelho na vida real, como aqui, Zinha. Me desculpem se estiver cortando alguma coisa, se não estiver nos parâmetros. Hoje eu estou usando a câmera traseira do celular e eu não estou conseguindo fazer esse controle. Então, gente, a gente vai fazer hoje o Evangelho Terapia, né? Com o nosso Evangelho das Letras Grandes. Esse é o nosso roteiro sistematizado que eu uso para a gente fazer o nosso Evangelho, que é o nosso roteiro de perguntas em cima do nosso Evangelho. Você que já me segue, já está aqui no canal, sabe como é o procedimento. Mas se você tem algo a sugerir, pode escrever nos comentários, tá? Que a gente pode fazer de uma outra, né? Se for uma boa sugestão e for viável para mim, a gente põe em prática, tá? O nosso tema hoje será Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então, a gente vai fazer esse evangelho, mas antes disso, a gente faz sempre a nossa oração inicial para que a gente possa se concentrar e se conectar com bons espíritos e a espiritualidade amiga que se faz presente em nossas vidas, para que a gente possa entender, pôr em prática e se auto-melhorar, tá bom? Então, vamos lá. Amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se faz presente em nossas vidas, meu muito obrigada por mais essa oportunidade, que possamos, nesse momento, de forma mesmo que atemporal, já que o vídeo vai ficar gravado, para quem veio, para quem está aqui, para quem ainda virá, que esse evangelho possa tocar em seu coração, que possa ser posto em prática, possa ter entendimento e discernimento sobre os seus mandamentos, os seus ensinamentos, Jesus, que tu possas nos guiar e fazer de ti o nosso farol, o nosso guia. Te peço permissão para iniciar o nosso evangelho de hoje e que assim seja. Ai, gente, eu adoro fazer essa oração. É tão forte, a energia é maravilhosa. Então vamos lá. Quem recebe a primeira energia sou eu, né? Que eu tô fazendo, gente. Vamos lá, gente. O nosso tema hoje será esse Destinação da Terra. O nosso roteiro, ele tem um roteiro por completo, tá? Então, o que será o nosso objetivo hoje fazendo esse evangelho? O nosso objetivo será mostrar aos participantes a finalidade de encarnar na Terra, esclarecendo a destinação desta e as causas das misérias humanas, bem como enfocar os meios de eliminar essas misérias. Vamos lá? Vamos lá, né, gente? Pois é. Esse livro daqui, a gente faz, alguns centros fazem ele, Evangelho Terapia, né? E em grupos. Só que aqui eu não tenho como fazer grupo, aqui é de forma online, a não ser quando a gente tiver uma quantidade de pessoas inscritas no canal, possa fazer online, e daí vocês de lá e eu de cá, a gente toda ao vivo e a gente consiga fazer. Eu tô ainda me adequando a fazer essa metodologia dessa forma, eu sigo os roteiros, faço o evangelho e leio para vocês as perguntas e as respostas. Claro que em alguns momentos eu converso sobre ainda o tema, mas com as minhas palavras. Tá bom, meus amores? Eu vou começar a ler o nosso texto, que será Destinação da Terra. A gente vai ler primeiro o item 6, aí a gente faz umas perguntas e depois a gente lê o item 7 e faz o restante das perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Destinação da Terra. Causa das misérias humanas. Muitos se admiram que a terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém em juízo do acabando ponto de vista que se colocam os que o emitem e o que lhes dão a falsa ideia de conjunto. Deve-se considerar que a Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com o efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que a população da Terra em face da população total desses mundos? Né, gente? É uma pergunta. Muitos menos
muito menos que a uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Vamos lá para nossas perguntas, para que isso aqui possa ficar mais claro para a gente. Né? A gente não somos santos, a gente é só uma pequena fração de todo esse universo. Então, por que que aqui, né, tem essas tantas coisas, tantas misérias, né, aos olhos de muitos? Então, a gente vai para a nossa primeira pergunta, que é: por que são marcantes ainda as misérias humanas? E aí, gente, tu gostaria de comentar? Você? Por que tu acha que por que ainda existe essas misérias de forma tão marcante? Pois é. Vou ler a resposta para vocês, tá? É que nós não aprendemos ainda que somos todos irmãos pela lei de nosso Pai, tão suavemente expressa no Evangelho. É o que ainda existe em nós, muito egoísmo, orgulho e desamor. A situação material e moral da humanidade terrestre é devida à destinação da terra e à natureza daqueles que habitam. Vamos lá, gente. Eu acho que eu fiz isso no outro vídeo, mas a gente vai fazer uma breve explicação, uma breve explicação mesmo, né? Trazer lá um pouquinho. Que a Terra é um planeta que está aqui nesse momento, que estamos aqui no planeta Terra por um motivo, né? Que o planeta Terra é um planeta escola, é um planeta onde tem provas e expiações para o espiritismo, né? Então é aqui onde a gente aprende, é aqui onde a gente põe em prática, é aqui onde a gente melhora a nossa moral, é aqui que a gente está na escola, de verdade. A gente vai para a escola para quê? A gente vai para aprender. Quando em determinados momentos a gente faz provas para ver se a gente está apta a passar para o próximo nível. Na nossa vida é do mesmo jeito, né? Passamos por uns perrengues aqui, outros ali, aí se fervem as provas, e aí as provas, quando a gente aprende de forma, como é a palavra que os espíritas muito usam? De forma, eu vou lembrar, já já eu lembro e falo para vocês, quando a gente, resignadamente, lembrei, a palavra era essa, quando a gente passa pelo sofrimento de forma resignadamente, a gente consegue chegar a um ponto em que passei daquela prova, virão outras provas, provavelmente, mas eu já saberei como lidar com essas provas porque eu já aprendi com aquelas. E quem não aprendeu? Pois é, vai fazer sempre a mesma prova. É muito incrível esse negócio de prova, gente. É muito incrível. E daí, como estamos aqui na Terra nesse período, a gente está passando por muitas coisas. Tem palavras que eu não posso usar aqui, né? Mas existem muitas que está acontecendo aí, que diz que vai acontecer a terceira e tudo mais. E daí, meu gato, gente, tô olhando pro chão, porque meu gato tá querendo aparecer no vídeo, mordendo meu pé, ele tá me desconcentrando, essa fofura. Gregório, me deixa em paz, eu tô fazendo evangelho. Então, a gente tem que fazer. Depois eu te mostro aqui, viu? Pro povo te ver. E daí, gente, a gente precisa, né? Passar por algumas coisas. Às vezes não é necessário sofrer. Eu não sou daquela que precisa sofrer para aprender algo. Eu prefiro aprender com o erro do outro. Mas a maioria das vezes a gente não consegue, né? A gente precisa passar por essas situações para que a gente possa aprender de forma posta em prática. A nossa segunda pergunta é: terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? E aí, você acha que Deus, um Pai Criador de tudo isso daqui, que é perfeição, que é onisciente, onipresente, onipotente, é tanto único, eu não lembro mais nem quais são tantos. Será que Ele criou eu para sofrer? Será que Ele criou você para sofrer? E aí? Deixa aqui nos comentários. Eu vou te ler a resposta, mas tu já deixa nos comentários, tá bom? Então, vamos lá, né? Terá Deus nos criado apenas para o sofrimento? Não. O sofrimento é temporário e decorre da nossa resistência à prática do bem, para satisfazer o orgulho e o egoísmo que existe em cada um de nós.
A Terra é um dos planetas mais atrasados, onde habitam espíritos avaresos à lei de Deus. Daí seu panorama de sofrimento, que eu tinha acabado de falar para vocês, né? Ainda nem tinha lido, mas a gente acaba aqui se conectando. É isso, gente. Nós ainda estamos, a gente é da FBI. Mas eu de vez em quando uso a gente mesmo. Quase sempre. Nós precisamos ainda nos reformar, né? Fazer a tão sonhada reforma íntima de forma prática. Eu vou pegar esse gato e vou mostrar pra vocês. Vem cá, Gregório. Vem cá. Vem cá. Olha quem tá me desconcentrando. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Tá vendo as coisas mais lindas? Ó, esse aqui é o seu Gregório da minha mamãe. E eu quero aparecer no vídeo, porque eu sou um gatinho maravilhoso da mamãe. E irmã ama muito. Mas vai brincar com os pés do seu irmão, vá. Deixa os pés da sua mãe. Então, gente, voltando aqui para o nosso tema. Nós precisamos trabalhar o egoísmo, a gente precisa trabalhar tanta coisa dentro da gente. E antes que você venha dizer, eu não sou egoísta, aí é que mora o problema. O Jung, o Carl Gustav Jung, tão falado Jung, pai da psicanálise, diz que quando eu desconheço o problema, é o problema que me rege. Quando eu desconheço, quando eu nego, né? Desconheço não, também, mas quando eu nego as minhas sombras, e o que é minhas sombras? É algo que está dentro do meu inconsciente, é algo que está de forma inconsciente que me rege. Ou seja, se eu não tenho consciência, se eu acho que eu não tenho orgulho, se eu acho que eu não tenho, como é aquela outra palavra que ninguém tem aqui? Inveja. Se eu acho que eu não tenho inveja, que o invejoso é o outro, que isso e aquilo, há um sério risco de que eu esteja cheia da inveja, eu esteja cheia do orgulho, eu esteja cheia do egoísmo, né? E essas sombras, essas coisas que a gente precisa trabalhar, elas muitas vezes estão intrínsecas dentro de nós, a gente pratica a todo momento, mas a gente não tem o conhecimento. E daí a gente precisa, é importante, gente, porque para você passar para o próximo nível, para o próximo nível de consciência, né, moralmente falando, espiritualmente falando, materialmente falando, a gente precisa fazer a tão falada, pôr em prática a tão falada reforma íntima, pôr em prática o Evangelho de Jesus, que há 2000 anos ele pisou aqui, e a gente ainda não, a gente só fala, a gente não faz nada do que Jesus pediu. Eu digo a gente no geral, você pode até dizer aí, mas eu faço tudo direitinho. Ótimo, parabéns. Eu quero que mais pessoas façam e tenham consciência sobre isso, né? Que a gente possa pôr em prática isso, pôr o nosso orgulho em segundo plano, pôr em segundo plano a inveja, a avareza, tantas outras coisas, né? Que ainda nos dominam, gente. É muito sério isso. Então, a gente consegue fazer isso como? Fazendo o evangelho, fazendo terapias, fazendo reforma íntima, fazendo o que você quiser, contanto que você mergulhe para dentro de si, Gregório. Querendo puxar a tomada, gente. Esse gato é uma história. Então, a gente agora vai para nossa próxima pergunta, que é, qual a finalidade de estar na Terra? E aí, qual será? Ai, para de me morder, macho. Olha, morde meus pés. Parece que o mordidor dele é meus pés. Cadê tua bolinha que eu comprei de presente pra tu? Qual a finalidade de estar na Terra, né, gente? Sendo... Será que a gente tá aqui na Terra só pra nascer, crescer, sobreviver e morrer? Porque a gente sobrevive. A gente não tá vivendo, né? Viver é diferente de sobreviver. Então, a finalidade de estar na Terra, será que é só essa? A finalidade de estar na Terra é só trabalhar? É só, olha, meu Deus, carregando tapete. Vá, leve, pra longe de mim, contanto que não me morda. Será que é só isso mesmo, a vida da gente? E isso fica aqui uma reflexão pra você, pra gente, pra mim, pra nós, pra eu. Então, para que a gente possa fazer, eu tô aqui na Terra somente pra isso? Aí vamos ver o contexto do que é Terra, né? O planeta Terra pra gente é o quê?
Eu vou ler aqui para vocês, que eu sei que não vou falar agora, porque senão vai ficar redundante, que eu vi que mais na frente a gente fala sobre o que é planeta Terra, né? Mas a gente já falou que ele é escola. E daí a nossa pergunta de número 3 é: qual a finalidade de estar na Terra? Sendo a Terra, sendo a Terra uma escola de fraternidade, nela nos encontramos para aprender a amar ao próximo e, através do amor, corrigir nossas imperfeições morais. A Terra nos foi destinada por Deus para nos redimir e poder avançar no progresso espiritual. Gente, que coisa mais linda essa pergunta e essa resposta, porque era exatamente isso que eu ia falar para vocês. Que é isso. A gente veio para cá pra gente, para nós, a gente perdoa aí, tá? O português. É o convívio. Convívio. Para nós evoluirmos, a gente precisamos praticar o amor, a lei de caridade, amor ao próximo. Mas, eu vou amar todo mundo porque Jesus disse que eu vou amar todo mundo. E para isso, eu tenho que abrir mão da minha vida, assim, eu tenho que abrir mão de não sei o quê, eu tenho que abrir mão de me pôr em primeiro. Calma, que Jesus diz amar ao próximo como a ti mesmo, tá? Então, se ama primeiro, se põe em primeiro lugar, esteja bem para depois poder ajudar alguém a ficar bem, tá? Agora a gente vai para o nosso próximo item, que vai ser o item 7 do nosso evangelho, retornando aqui, ó. Eu uso esse das letras grandes. É maravilhoso para quem gosta, para quem não consegue, né, fazer uma leitura num negócio bem miudinho. Então, vamos lá. O item 7, dando continuidade, diz: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia que os julgasse pela população dos seus quarteirões, mais ínfimos e sórdidos? Num hospital, ninguém vê senão doentes e estrupiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, transindo e enfermiços. Pois bem, figura-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio-mansão, e ela é simultaneamente tudo isso e compreender-se-á porque as aflições sobrevaleçam aos gozos. Porquanto não se mandam para um hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra todas nos hospitais ou todas nas prisões, também na terra não está só a humanidade inteira. E do mesmo modo que um hospital saem os que se curam, e o da prisão os que se cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Gente, nosso planeta Terra é tudo isso para nós. E é muito profundo, bem profundo. Agora a gente vai ler a nossa pergunta sobre o que foi lido no item 7. Como fazer para apressar a cura de nossas enfermidades morais? E aí, você tem uma ideia de que fazer, do que fazer para dar aquele salto quântico, aquela, sabe? Se eu sabe, escreve aí nos comentários. Eu vou ler para você a resposta, enquanto dedilha aí nos comentários. Vamos lá. Combatendo, vou fazer de novo a pergunta. Como fazer para apressar de nossas curas, nossas enfermidades morais? Combatendo nossos defeitos, que deleitos. Combatendo nossos deleitos, incentivando as virtudes e buscando nossa reforma íntima à luz do Evangelho do Senhor. Eu já falei isso para vocês. A dor é a condição da alegria e o preço da virtude. E a virtude é o bem mais precioso que há no universo. Pessoal, é muito forte isso. Porque, às vezes, você pode dizer assim, como assim? Eu que estou sofrendo, vou conseguir amar o próximo?
vou conseguir me ajudar para ajudar os outros. Parece que meio difícil, parece que meio desafiador, às vezes, ou quase sempre, mas se você se apegar a Jesus, nossa, Jesus, ele é um norte para todo ser humano na Terra. Se a gente bem soubesse, e eu sempre fui apegada a Jesus. Olha como eu sou apegada a Jesus. Jesus nem sabe quem sou eu. Não, ele sabe. Mas eu apegada a Jesus. Gente, eu sempre, antes, quando eu era criança, me levaram para a igreja evangélica. Me levaram para igreja evangélica, minha mãe é católica. E com o decorrer da vida, eu comecei fui também buscar conhecimento sobre a Testemunha de Jeová. Era muitas coisas dogmáticas, todas as duas que eu mencionei aqui eram muito dogmáticas. E desde criança eu já fui muito cri-cri, muito cética. Me perguntava por que tudo das coisas. E daí, quando eu cheguei na doutrina espírita, eu percebi que, nossa, aqui também fala de Jesus. Aqui também fala de Jesus e ele é o meu guia e nele eu vou me manter firme e agora eu vou me conectar com Jesus. Porque Jesus é isso, é o poder que nós temos de nos conectar com ele. Jesus, quando as pessoas dizem assim, Jesus vai... o que as pessoas falam, meu Deus? Que Jesus vai voltar. Pois é, Jesus vai voltar quando tu acordar para a vida e despertar a consciência crística dentro de ti. E tu desperta Jesus dentro de ti quando tu pratica o bem, quando tu faz a tua reforma íntima, quando tu põe em prática as tuas orações, os teus pedidos. É quando tu te faz a tua melhor versão, sabe? É aí que Jesus renasce, é aí que Jesus desperta dentro de você. Então, vendo para isso daqui, por que eu falei de Jesus, né? Que a nossa palavra é porque as enfermidades morais, porque Jesus é o nosso modelo e guia. Jesus é o nosso modelo e guia. Se a gente põe em prática o que Jesus nos ensinou, tentar pôr em prática, que não é tão fácil de pôr em prática, né? Se todo dia se melhorar, se auto-melhorar, se hoje eu fiz errado, tudo bem, amanhã eu vou me corrigir. Se eu também errei de novo, mas uma hora, aquela constância, aquele pôr em prática, aquele me melhorar, vai ressurgir, vai despertar o Cristo em mim. E daí eu vou saber, eu vou ter a bússola, que na verdade a gente já tem essa bússola do bem, né? A bússola da evolução, a gente somos fagulhas, centelhas divinas que habitam, né? Cada ser humano, temporariamente humano, tem uma centelha divina dentro de si. Eu aprendi isso com Maia Andrade. E daí, quando a gente desperta para isso, tudo fica mais leve. Para você pode ainda estar difícil, desafiador, porque você ainda não despertou. Mas a partir do momento que você buscar se melhorar, a reforma íntima, se você ainda não tem um guia, se você não tem um endereço, busca Jesus. Busca a doutrina espírita também, tá? Porque a doutrina espírita, para mim, ela é muito esclarecedora, ela é incrível, né? A doutrina espírita não é só doutrina, não é uma religião, ela é religião, filosofia, religião e ciência, né? Então ela é um tripé. Então ela consegue te ajudar bem mais, tem mais respostas do que com relação às outras, né? Porque aqui a gente não preza que as coisas são pecados. Ai, que a gente vai ser puro para que a gente possa fazer o evangelho. Para que eu, Juliette, tá fazendo um vídeo aqui com você, eu preciso ser a pessoa mais correta do mundo, a pessoa mais feliz do mundo. Aí é quando eu te digo que todo mundo tem desafios, todo mundo tem o seu dia a dia, todo mundo tem suas batalhas. Mas você vence quando você senta na bunda na cadeira e vai fazer o que tem que fazer. Seja teu evangelho, seja teu vídeo, seja tua oração, seja alguma coisa na tua vida que vai te melhorar como ser humano e vai também ajudar a melhorar outras pessoas. Porque quando a gente pratica oração, a gente ajuda não só a gente, mas o outro, através de nossas orações. Então, a gente vai ler a próxima pergunta, né? Que aqui é a luz do Evangelho do Senhor. Já falei tudo isso. A gente vai ler a nossa próxima pergunta. Gente, não sei quantos minutos, me perdoe,
O previsto é para 30 minutos de evangelho. Não sei em quantos minutos tá, porque eu já disse para vocês que tá inverso, né, a câmera. Mas agora a gente vai para a quinta pergunta e tem só mais a sexta, tá? A quinta pergunta é: estamos destinados a reencarnar indefinidamente na Terra? Será, né, que a gente toda a vida vai sempre nascer, renascer, nascer, reencarnar, reencarnar, reencarnar na Terra? Com base no que a gente viu já lá no texto do Evangelho, não, né, gente? Mas eu vou ver aqui, ó. Não, do mesmo modo que o hospital sai os que já estão curados, ou da prisão os que cumpriram sua pena, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Vai demorar um pouquinho pra gente. Não tô sendo pessimista, tá, gente? É porque, por mais que eu esteja melhorando minha moral, eu acredito que eu estou, gente. Eu acredito que se uma coisa assim, bem minúscula, eu tô conseguindo melhorar, assim, sabe? Me auto-melhorar, me auto-corrigir moralmente. Então, a ponto que eu tô fazendo isso, eu quero voltar para a Terra novamente. Porque por mais que a Terra, para alguns, seja um lugar de muitas misérias, de muito sofrimento, eu me sinto muito feliz nessa Terra. E eu sou muito grata por essa Terra. Eu agradeço muito por Mãe Gaia, que dizem que é o nome o espírito da Terra, seria Gaia. Eu sou muito grata a ela pela experiência, pela oportunidade de estar aqui, por ter alimentos que a terra nos nutre, por ter o ar que a terra nos permite, por ter as experiências que eu planto e eu colho. Se eu não estou colhendo bem é porque eu não plantei tão bem assim, né? Ah, eu sou um anjo, um doce de candura nessa reencarnação. Pois é, ainda bem que eu não lembro das outras e nem quero saber. O pouco que eu já soube, meu amor, prefiro ficar aqui mesmo. Então, vamos para a nossa pergunta. Ah, ainda tem o destaque da nossa letra 5. Nosso mundo não é o único habitado. Outros mais felizes existem, compatíveis com o nível de progresso alcançado pelos espíritos. Ou seja, quando a gente está na Terra, é porque a gente está no nível evolução moral Terra. Quando a gente estiver mais evoluído, a gente vai para outros mundos felizes, né? Como também existem outros planetas que não estão ainda no nível Terra. Estão ainda lá no tempo das pedras. Pois é, tu aí tá fazendo tua reforma íntima, porque eu fiquei sabendo o papo que rola na minha cidade. Brincadeira, gente, esse mesmo ficou na minha cabeça. É que quem não tá praticando a reforma íntima, não tá buscando, né, se auto-melhorar e praticar o evangelho de Jesus, a gente vai para uma terra, já que a gente não quiser aprender moralmente, evoluir moralmente, a gente vai ser convidado a ir para um outro planeta que ainda não tá no nível da Terra. Tu quer ir para um planeta que não tem Wi-Fi, que não tenha fogão elétrico, que não tem energia? E eu, hein? Eu prefiro ficar aqui mesmo. Ou daqui para frente, melhor, né, gente? Então vamos fazer nossa parte. 6. A felicidade existe? Como conquistá-la? Sim, a felicidade nos é assegurada pela lei de Deus e devemos conquistá-la passo a passo, trabalhando por vencer nossas próprias imperfeições. O Evangelho, o Evangelho do Senhor é o guia mais seguro nessa caminhada. Todos podemos ter fé num futuro melhor, mas alcançará a felicidade mais depressa e com menor sofrimento aquele que se esforça para dominar suas más tendências. É o que eu disse aqui para vocês antes. O que você está fazendo hoje? O que você está buscando para si? O que você está fazendo, no geral, não só para si, mas para com o outro? Porque o que você faz para o outro é um reflexo do que você está fazendo para si. Gente, fica aqui a reflexão. Quem quiser colocar aí nos comentários, coloque, né? O que você está fazendo para evoluir. O que você está fazendo para ir para uma terra regenerada, que a gente está passando de provas, expiações, para transição, para regeneração voluntária. Vai demorar um pedação. Eu espero voltar aqui quando estiver em regeneração. É meu sonho. É meu sonho. Então, gente, eu vou fazer a nossa oração de encerramento, tá? E a gente já retorna e finaliza o nosso vídeo. Amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se faz presente, muito obrigada, é com imensa gratidão que eu encerro o nosso evangelho do dia de hoje. Que tu possas nos dar discernimento, guiança, proteção
em todos os momentos de nossas vidas. Meu muito obrigada e que assim seja. Tchau, meus amores. Até mais.